Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no As da Mente. Meu nome é Ana Paula, eu sou psicóloga, especialista em psicologia clínica e hoje eu venho conversar com você aqui no canal sobre uma temática que muito me aparece lá pelo meu Instagram, de pessoas dizendo que costumam se preocupar demais com as coisas, se preocupar antecipadamente e esse tipo de medo que acaba nos paralisando frente a situações importantes. Vamos falar sobre isso? Fica comigo nesse vídeo até o final e olha, se inscreve aqui embaixo no canal se não está inscrito ainda, porque semanalmente 2 vídeos são postados novos aqui para vocês e também lá no meu Instagram tem conteúdo diferente que eu não coloco aqui e vai lá também e me segue porque tem conteúdos também tão interessantes quanto aqui no As da Mente. Então vamos falar mais sobre isso? Fica comigo nesse vídeo porque hoje nós falamos mais sobre essa questão. Pois é, né, gente? Vamos lá falar sobre essa preocupação tamanha que costuma aparecer no nosso cotidiano. Bem, existem 2 tipos, vou separar aqui em 2 tipos de preocupação. Aquela preocupação que é cotidiana, que é comum de acontecer, de coisas que ainda nós estamos esperando, ou de eventos que são importantes, esse tipo de situação. E a outra situação são preocupações excessivas, aquelas preocupações que nos dão dor de cabeça, aquelas preocupações que tiram realmente a nossa concentração, o nosso foco, o nosso sono, e aí fica ali apurrinhando dia após dia até o fato em si chegar, né? Separando essas duas aqui, eu tenho que dizer que nem toda preocupação é uma preocupação sintomática. Nem toda questão, nem toda ansiedade, por exemplo, vai ser uma ansiedade ruim, uma preocupação ruim, porque faz parte da nossa construção social, da nossa construção biológica, inclusive, sentirmos medo de algumas coisas e tentarmos nos antecipar a essas situações desagradáveis. Pensando até fisiologicamente mesmo, ao passar dos anos, as nossas preocupações foram mudando de tempos em tempos. Muito provavelmente, a sua preocupação não vai ser uma preocupação semelhante à que seu avô, a sua avó tiveram anos atrás, décadas atrás. E assim também como eles tiveram preocupações, medos, angústias diferentes dos avós deles, que também foram diferentes com seus pais e por aí vai. Se nós fizermos esse retrospecto, é possível compreender que nós, seres humanos, sempre estivemos atentos às coisas que podem dar errada no sentido da preservação, no sentido de nos preservar de situações de potencial perigo. É claro que os perigos de hoje em dia são um tanto diferentes dos perigos que aconteceram milênios atrás. Obviamente que eu não vou nem discutir antropologicamente porque não é minha área de atuação, não é minha área de pesquisa. Nisso também é importante você perceber que mesmo que as preocupações elas são diferentes, existe aí um componente que é basicamente fisiológico, que nos ensina que é importante manter distância de situações estressoras ou de situações perigosas e nos colocar mais em lugares confortáveis, em zonas de conforto. Aí a gente poderia filosofar para um tanto de coisa, mas aqui eu vou falar especificamente da questão da preocupação excessiva ou das preocupações normativas. Quando nós estamos, então, fisicamente, biologicamente constituídos com essa intenção de evitar situações ruins, de nos antecipar às coisas, aí já fica nesse nível, né? Porque depende da pessoa que vai observar, que vai ver a situação, pode haver um perigo para ela que pode ser que para outra pessoa não seja. Então existe um caráter também bastante subjetivo do que é um potencial risco para um e do que é potencial risco para outro. Por exemplo, você pode observar aqui mães e filhos. Nem sempre para a mãe uma preocupação é tão pulsante assim que o filho também vai compreender daquela forma. Pode ser que não, que aquele medo não exista ou que o conhecimento do medo ainda não foi instaurado. Pode ser que experiências de vida provaram que não é exatamente daquela forma. Pode ser questão de falta de informação de um ou de outro. Enfim, um tanto de coisa que pode acontecer. Então, para além da questão da subjetividade, também existe uma construção social do que é aquilo que deve ser evitado e daquilo que não deve ser. Compreende?
Ai, Ana, então, se nós somos construídos biologicamente, socialmente, como sujeitos que estão predispostos a evitar situações desagradáveis, a se proteger, então eu tô certo, eu tenho que me preocupar com tudo, tenho que sempre olhar tudo antecipadamente para evitar que as coisas aconteçam errado. Eu estou certa? Não, não tá certo. Quero dizer, até problematizando aqui a minha resposta, né? Se você está aqui nesse vídeo pensando, refletindo sobre a sua própria preocupação, sobre a sua ansiedade sobre algo, já é possível perceber que alguma coisa aí tem para você prestar atenção. Se fosse algo saudável, se fosse algo que não te paralisasse, te gerasse desconforto, nem aqui você estaria, eu acredito, a não ser que você goste do conteúdo do canal, eu te agradeço muito por isso, ou que você goste de mim, que também te agradeço muito por isso, tá? Não sai daqui não, inclusive. Mas essa questão de se preocupar antecipadamente, você percebe que aí tem um conteúdo também, um composto muito forte de querer controlar as coisas? E se é isso, minha querida, meu querido, deixa eu te contar aqui. Se você acha que só se preocupar ou tentar se antecipar às coisas é o suficiente para que elas não dêem errado, aí você está muito enganado. Quando nós estamos aqui preocupados demais, tentando controlar todos os detalhes, achando que nós somos os únicos responsáveis para que uma coisa aconteça de um jeito ou de outro, se isso te dá dor de cabeça, sintomas físicos, dores, desconfortos, mal-estar, se isso te atrapalha na sua comunicação, na sua percepção, saiba que aí existe um componente que é inconsciente e que é emocional. Portanto, o racional passa longe daqui. E aí, se você fica fritando demais de alguma coisa que não vai ou não pode acontecer daquela forma, você se esquece, ou pelo menos não sabe, que ali você está tão emaranhado no emocional de que não pode dar errado, de que aquilo faz parte da sua vida, que é o sonho da sua carreira, que é o sonho da sua vida, e acaba jogando esse conteúdo emocional e acaba colocando tudo ladeira abaixo. Porque se você precisa de pensar, se você precisa raciocinar sobre aquilo, se é uma apresentação de trabalho, por exemplo, uma apresentação de faculdade, de escola, ou se é uma conversa séria que você precisa ter com alguém, se vai plenamente ali no medo, se vai plenamente daquele desejo quase intrínseco de evitar uma situação ruim, você acaba se colocando em uma posição muito vulnerável, de não conseguir parar para pensar, porque é plenamente emocional, é plenamente biológico no sentido de respostas automáticas, sem conseguir ter tempo, sem conseguir ter condições, até neurológicas mesmo, de pensar a respeito. Por isso, se você é daquela vibe de tentar controlar tudo, de ser perfeccionista, de que tudo tem que ser do seu jeito, se for diferente, tá errado, e que isso te causa muita ânsia, muito nervosismo, que isso tira o seu controle, aí pode ter certeza que você está se prejudicando mais do que ajudando, tentando controlar tudo, porque olha, controlar as coisas não depende só da gente e muitas vezes não é possível. E eu estou falando aqui para você seguir uma vida descompromissada, sem organização, sem planejamento ou sem pensar sobre as coisas? Não, gente, não levem para esse lado, por favor, até porque eu não sou uma pessoa que costuma fazer isso, não vou te indicar fazer uma coisa que eu já sei que pode ser que dê errado, muito provavelmente vai dar errado. O que eu estou dizendo aqui é que existe uma diferença gigantesca entre preocupações e morrer de ansiedade e ter uma ansiedade muito exacerbada no sentido de te prejudicar, de te travar, de te fazer ir por aquele complexo emocional e não te capacitar, não te dar condições de raciocinar de uma forma mais assertiva com relação a isso. Querer que as coisas deem certo, desejar e fazer o seu melhor para isso, tem uma diferença gigantesca, um distanciamento gigantesco entre isso e querer controlar tudo, agir impulsivamente, agir pela emoção e acabar ali prejudicando relações, oportunidades, o seu trabalho, os seus estudos, as suas relações, qualquer coisa que ali esteja. Sabe aquela pessoa que não vê nada mais ali do lado, que as coisas têm que acontecer do jeito que tem que ser, e aí acaba gritando, se exacerbando, exagerando até nas expressões
agressões, falando mais alto, falando coisas que não queria ou não deveria falar e piora tudo. Fica ainda pior do que a pessoa imaginou antes que poderia ser? Pois é, talvez não seja o melhor caminho. Então a primeira coisa para você aqui que se identificou com quase tudo que eu falei, ou com boa parte pelo menos, gente, vamos renunciar aqui o controle e entender, compreender e aceitar que nós não temos condições de controlar as coisas simplesmente porque nós não dependemos apenas de nós para que elas dão certo. E ainda assim, como dependemos apenas de nós, ainda pode acontecer coisas que não estão ali nem no nosso radar de preocupação. Não se iluda, não seja ingênuo ou ingênua de pensar que é possível controlar tudo, fazer tudo, pensar tudo antecipadamente, porque pode ser que existem coisas que não estão ali nem no seu plano racional de pensamento e aí passa desapercebido e isso também não precisa de ser um problema. Se você puder compartilhar também essas angústias com alguma pessoa, compartilhe. Terapia ajuda demais nesse processo, tanto de reconhecimento, de autoconhecimento e também de mudança desses padrões de comportamento. Se você não consegue lidar com isso, ou se te causa angústia saber que não depende só de você, que você não tem controle sobre as coisas, procure ajuda, não empurre com a barriga, porque se você não percebeu ainda, questões emocionais também geram problemas físicos para você, não somente que os emocionais já são ruins por si só, mas pode piorar ainda mais a sua capacidade de lidar com as coisas se fisicamente também você estiver indisponível. Aí vale psicólogo, que é muito importante, essencial. Se você tiver alguém que você possa conversar, um amigo, uma amiga, uma pessoa mais próxima que você confia, vai fundo e exteriorize aquilo que você sente, porque isso também faz parte de processar tudo aquilo que você está pensando ou sentindo. E aí também, pensando sobre a questão de não poder controlar, eu acredito que você pode confiar um pouco mais em você, confiar na sua capacidade, confiar naquilo que você sabe, aquilo que você aprendeu até então, a sua vivência anterior, se você tiver experiência naquilo que você vai fazer, precisa fazer, é importante você confiar em você, mas também abrir mão de tudo aquilo que você carrega como se fosse sua responsabilidade, porque primeiro que não é, e segundo que você não tem condições humanas de fazer aquilo porque nós temos os nossos limites. E a partir disso, tenta ver as coisas com um pouco mais de leveza, não com falta de preocupação, de organização ou de empenho, mas um pouco mais de leveza para você tentar se divertir também no processo, que pode ser que faça parte do seu momento ali de pressão, aquele momento onde você mesmo está se cobrando o resultado, cobrando uma postura adequada, que olha, gente, isso é um outro problema, tema para um outro nível, cobrança excessiva e outros pensamentos nesse sentido. Mas falando aqui sobre essa questão, eu espero que tenha feito sentido para você discutir um pouco sobre isso, falar sobre esses excessos, das preocupações. Existe uma resposta social, uma resposta fisiológica também para que nós tenhamos esse comportamento repetido, mas isso não impede que você compreenda, tenta entender e lidar de uma forma mais saudável para você e também para as pessoas ao seu redor. Espero ter ajudado. Se sim, gente, compartilhe esse vídeo com outras pessoas que com certeza você pode ajudar também a discutir mais sobre isso nos seus grupos, com seus amigos, com a sua família, com pessoas que você quer bem. E muito obrigada por me ouvir, me ver aqui falando até o final e até o próximo conteúdo aqui no As da Mente. Tchau, pessoal!